Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora mais que 10 segundos para fazer isso. E o trecho que nós vamos analisar hoje vai de Gênesis capítulo 50, versículo 15, e seguiremos até Gênesis capítulo 50, versículo 26. E assim que terminarmos estes versículos, este trecho, nós teremos completado o livro Gênesis por inteiro. E após a morte de Jacó, os irmãos de José começaram a fazer os seguintes comentários. Com a morte do nosso pai, e se José ainda tiver rancor, se José ainda nutrir raiva e quiser se vingar por toda a maldade que nós fizemos a ele lá no passado, e quem vai impedi-lo de fazer isso? Os irmãos de José então enviam um recado para ele. Nós não sabemos se esse recado foi por escrito ou se eles pediram para alguém dizer, conversar com José, mas o recado foi o seguinte: José, o seu pai, antes de morrer, pediu que você perdoasse os seus irmãos e não lhes fizesse nenhum mal, apesar de todas as maldades que eles cometeram contra você no passado. Ao receber este recado, José chorou porque ele ficou magoado com os seus irmãos, que não acreditaram em seu perdão, mesmo após ele ter feito tudo o que ele fez para ajudar a sua família. E quando José se encontra novamente com seus irmãos, eles se curvam diante dele em reverência, e por uma última vez os sonhos proféticos que José teve em sua adolescência se cumpriram. E os irmãos de José, prostrados à frente dele, dizem: José, estamos diante de você, seremos seus escravos até que você possa nos perdoar. José, entretanto, ao ouvir isso, ele foi bondoso com seus irmãos, dirigiu a palavra a eles de forma calma, de forma tranquila, respondendo o seguinte: não precisam ficar com medo, eu não sou Deus para julgar ninguém, o julgamento cabe somente a eles. Vocês fizeram o mal, vocês desejaram o mal a mim, e neste momento José reconhece que os seus irmãos realmente foram maldosos, mas ele conclui dizendo: porém Deus transformou essa maldade em algo bom, e se não fosse a minha vinda para o Egito, muitas pessoas teriam morrido, incluindo nossa família. Então vocês não precisam ficar com medo, eu vou cuidar, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. A confiança de José de que Deus poderia transformar intenções más em algo bom foi o que permitiu ele perdoar os seus irmãos. E percebam que Deus não interferiu no livre-arbítrio dos irmãos de José. Eles planejaram o mal e Deus não impediu que eles agissem, apesar da escolha errada que eles fizeram. Deus não interferiu na escolha que os irmãos de José fizeram, mas sim nos resultados dessa escolha, extraindo o bem a partir de intenções más, a partir de escolhas más. E por isso que nós dizemos que Deus escreve certo por linhas tortas. José permaneceu morando no Egito junto da sua família, e futuramente, percebendo que sua vida estava chegando ao fim, ele chama seus irmãos
para dizer algo. E temos que interpretar as palavras que José vai dizer aos seus irmãos como uma bênção paterna, apesar dele estar se dirigindo aos seus irmãos e não aos seus filhos, tá? Só lembrando que as palavras de um homem moribundo eram dotadas de um poder preditivo e de autorrealização. E com todos os irmãos reunidos, José falou. Deus, no momento certo, no momento dele, não no nosso momento, Deus virá ajudá-los. Deus vai libertá-los do Egito e levá-los para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu em juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José ainda pede para os seus irmãos fazerem o seguinte juramento: quando Deus libertá-los do Egito e levá-los para a terra prometida, jurem que levarão os meus ossos junto com vocês para lá. E então, com 110 anos de idade, José falece, seu corpo é embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito. E com estas palavras, o livro de Gênesis termina efetivamente. Pode parecer melancólico, pode parecer triste terminar um livro com a morte e o sepultamento do último patriarca. Mas vejam da seguinte forma: José não queria que o seu ataúde permanecesse no Egito quando Deus libertasse seu povo. Então ele pede para os seus irmãos jurarem que instruiriam seus descendentes a levar os seus ossos para a terra prometida, e esses descendentes, por sua vez, transmitiriam oralmente essa instrução às gerações futuras. E eles realmente cumpriram essa promessa. Séculos depois, Moisés levaria os restos mortais de José consigo, quando ele retirou os hebreus da escravidão no Egito. Nós podemos ver isso em Êxodos, capítulo 13, versículo 9, e posteriormente Josué, um outro personagem da Bíblia, enterrou os ossos de José em Siquém, e isso nós podemos ler em Josué, capítulo 24, versículo 32. E quando os hebreus se tornaram escravos no Egito e não mais residentes estrangeiros convidados pelo faraó, eles puderam encontrar ânimo, ao olhar o local onde José estava sepultado. Além disso, durante os 40 anos em que eles ficaram perdidos no deserto, após a saída do Egito, quando eles estavam sendo liderados por Moisés, os restos mortais de José estavam com ele, para levá-lo até Canaã. Enquanto eles estavam perdidos no deserto, os restos mortais de José continuaram com eles, e a sua memória continuou inspirando os hebreus a confiar em Deus, apesar daqueles momentos difíceis em que eles estavam passando. E o livro do Gênesis usa uma estrutura narrativa bastante utilizada ainda nos dias de hoje em filmes, em séries e livros, e se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão perceber este mesmo padrão em outras histórias, mesmo que histórias atuais. No início, por exemplo, do livro, a situação se encontra em harmonia, tudo se encontra em equilíbrio, até que um evento ocorre e desestabiliza tudo, e o equilíbrio é desfeito, o que traz drama à história, o que traz emoção e faz a história acontecer, tá? Então surge um herói que, com a sua determinação, com o seu dom, novamente reestabelece
o equilíbrio. No início de Gênesis, Adão e Eva vivem em equilíbrio no paraíso, vivem em harmonia, até que vem, né, o pecado original e logo em seguida o primeiro homicídio, que quebram esse equilíbrio e desfaz toda aquela harmonia. Então o drama se inicia e temos então daí o arco narrativo principal com Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José e outros ramos narrativos secundários, até que da metade para o final surge a figura de um herói em José, e a sua história é a típica jornada do herói. Quando José, ainda jovem, ainda adolescente, ele percebe que é diferente, ele percebe que ele tem um dom especial, que ele tem um poder especial, poder esse que foi lhe dado por um ser superior, no caso estamos falando de Deus, e o dom especial, esse poder especial que José tem é o de ter sonhos premonitórios e saber interpretar tanto os seus sonhos como os sonhos de outras pessoas. De início, José não sabe, não consegue dominar, controlar o seu dom, e por ele ter esse poder, né, especial, ele acaba se tornando uma pessoa convencida e se sentindo superior a outras pessoas. Inclusive ele começa então a falar para a sua família, principalmente para os seus irmãos, que todos serão submissos a ele e que ele vai dominar todos os da sua família. E por essas atitudes de José, por ele estar agindo de forma arrogante, e também pelo fato dele ser diferente, dele ser especial, por ele fazer parte de uma minoria, ele acaba sofrendo preconceito e ele acaba sendo perseguido. E neste momento, então, José, ele passa por uma de suas maiores provações. Ele então é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele é acusado falsamente de tentativa de estupro, ele acaba sendo preso, porém com todas essas adversidades, com todos esses desafios, ele amadurece e ele então consegue dominar, ele aprende a dominar, aprende a controlar o seu dom, o seu poder especial, tá? E neste momento, José, ou ele pode se vingar de tudo e de todas as pessoas que lhe fizeram mal e se tornar um vilão, ou então ele pode usar o seu dom, o seu poder para o bem. E felizmente, né, José acaba escolhendo a segunda opção e assim ele se torna um herói, tá? Ele acaba salvando a vida de milhões de pessoas, né, de milhares de pessoas que ele nem sequer conhecia, incluindo também os seus familiares. Ele acaba, apesar de tudo, apesar de poder se vingar dos seus irmãos, ele decide perdoá-los, e então com José, com todas as suas atitudes, acaba novamente no final do livro Gênesis, ele acaba reestabelecendo o equilíbrio que foi quebrado lá no início com o pecado original, né? Com o primeiro assassinato, tá? Então, é claro que as coisas não estão tão boas quando Adão e Eva moravam no paraíso. Entretanto, José, com o seu dom, com a sua atitude positiva, com a sua fé em Deus e com as suas atitudes boas, ele acabou salvando muitas pessoas e estabelecendo um certo equilíbrio novamente, né? O que dá uma sensação no final do livro de serenidade, tá? E assim
os hebreus foram salvos da fome e longe das guerras, né? Os hebreus também acabaram indo morar para o Egito, então eles ficaram longe das guerras, né, entre os povos de Canaã. Então os hebreus no Egito acabaram encontrando um refúgio e puderam se multiplicar, tá, cumprindo a primeira promessa que Deus havia feito a Abraão, que era de multiplicar os seus descendentes. E após mais de 1 ano e 2 meses de grandes trabalhos, postando, gravando vídeos, falamos todos os 50 capítulos de Gênesis, comentamos e explicamos a grande maioria dos 1533 versículos desse livro, e por isso mesmo nós sempre pedimos a sua ajuda, comentando, deixando o seu joinha, divulgando e se inscrevendo. Isso fortalece o nosso canal, valoriza o nosso trabalho, e desde já eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo que nos acompanhou ao longo desse 1 ano, todo mundo que comentou, que divulgou ou boca a boca ou através de redes sociais, todo mundo que se inscreveu em nosso canal e todo mundo também que deixou o seu like. E nesse clima de equilíbrio reestabelecido, de esperança, de fraternidade e alegria, já que José terminou a sua vida vivendo bem junto de seus irmãos, vamos terminar o nosso vídeo de hoje com um trecho do coral de A Nona Sinfonia de Beethoven, cantando o poema de Friedrich Schiller, conhecido popularmente como Ode à Alegria.